Boa noite, ou boa tarde, para quem é de boa tarde. Gente, aula 12, aula prática. Hoje o Lucas vai fazer a prática comigo. A gente vai fazer a aula prática, mas também eu vou começar uma série de edições, até pra gente já introduzir lá no programa, que vai ser o Adobe Lightroom. Eu vou começar as edições das fotos que a Mari fez ontem, na aula de ontem, tá? Que aí eu vou conseguir abrir aqui e vocês vão ver melhor as fotos que ela fez. Então todas em formato cru, então vocês vão ver elas sem edição e eu vou iniciar um processo de edição com vocês antes de fazer a prática com o Lucas, tá? Desde já eu vou pedir para vocês compartilharem o vídeo, compartilha no Facebook de vocês, compartilha nos grupos que vocês tiverem de WhatsApp, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, tá bom? Vou pedir já também o feedback de vocês, porque hoje a gente vai usar o microfone de lapela, mas eu não vou colocar ele na roupa para a gente conseguir pegar um pouco mais de ambiência. Então, se vocês estiverem me ouvindo baixo ou alto, só diz para mim como é que tá o volume, tá bom? Aí a Paloma tá me avisando agora que vai fazer a prática. Paloma, eu preciso que você me avise antes para poder te receber aqui, porque a gente fica fechado no estúdio. Eu não posso sair durante a aula para ir te receber, infelizmente, tá bom? Mas na terça-feira, se você puder vir, confirma comigo antes, tá bom? Confirma no grupo. Todo mundo que quiser fazer a aula presencial, por favor, confirma no grupo antes e esteja aqui no horário. Eu sempre combino o horário antes com vocês, porque eu não vou poder parar a aula para ir lá receber, tá bom? Então já, por favor, se vocês puderem me dar esse feedback do áudio. Tá um pouco baixo, mas dá pra escutar. Então vou clipar aqui na roupa. Então se estiver melhor também me fala aí, por favor. Tá? Então a gente vai começar nas aulas da aula de edição, mas primeiro eu quero rever com vocês a questão da fotometria. Já também vou passar pro Lucas, porque o Lucas ainda não fez a aula prática com a gente. E infelizmente também ele não está conseguindo acompanhar as aulas por conta da oficina de reizado. Que o Lucas ele também tá junto com o mestre Edmilson na aula de reizado, tanto que a gente está fazendo esse intercâmbio. Ele está vindo participar dessa aula comigo hoje e amanhã eu vou fazer uma aula com ele de sapateado, tá? Se vocês quiserem rir com a gente, vem ver o vídeo, porque eu não costumo dançar, então provavelmente a aula vai ser bem engraçada, tá bom? Então vamos lá, eu vou abrir aqui os slides da aula 3, que foi a aula que a gente falou sobre a fotometria, tá bom? Então, e se vocês tiverem perguntas, por favor, vão colocando aqui nos comentários. Já aproveitar para mandar um abraço para todo mundo que está aqui, o Mike, a Paloma, o mestre João Mendes, um abraço para vocês. Sobral, né? João Mendes. Então, perfeito. Eu vou abrir aqui os slides para a gente já começar a rever um pouquinho a parte da fotometria. O mestre Edmilson acabou de chegar também. Aproveita se você está ao vivo, dá um abraço aí, um beijo para todo mundo. João Mendes está online. Boa noite, um abraço para todos, uma boa aula para todos. Pronto. Tá ótimo, bem espontâneo. Nem foi forçado a falar, mas tá ótimo. Eu vou abrir aqui os slides. Eu já falei acho que 5 vezes, mas eu vou abrir. Da aula 3. Tá? Só pra gente relembrar mesmo, tá? Eu não vou ler todos os slides, não. Só vou chegar lá na parte da fotometria. De como fotometrar, tá bom? Vou pular essa parte da explicação da fotometria e do fotômetro. Só mostrar essa foto aqui novamente. Essa primeira imagem está dizendo que o ponteiro está no -2, então quer dizer que ela está subexposta. Então se está sub, está abaixo. Então está abaixo da exposição ideal. O ponteiro está no 0, está dizendo que está com a exposição ideal. O ponteiro está acima do 0, está dizendo que está super exposto. Então tem muita exposição de luz. Com fotometrar, você conseguir equilibrar os 3 pilares da fotografia, que é o diafragma, o ISO e a
o tempo de exposição, que também é a velocidade do obturador, tá? Então, para explicar o que é a abertura do diafragma, o diafragma é o que escolhe se vai deixar passar mais ou menos luz para o obturador. O diafragma está literalmente ligado à lente, então sempre que estiver falando de diafragma, está falando da lente. Então, quanto mais aberto, mais luz vai passar. A abertura do diafragma, ela é contada ao contrário. Então, quanto menor esse número, mais aberto vai estar o diafragma. Se tiver em F2, por exemplo, ele vai estar mais aberto, mais fechado. Em F1.8 está mais aberto. Tá? Só para lembrar o pessoal, aquele exemplo que eu tinha dado na aula, imaginando uma janela, acho que aqui dá até para ver meu rosto. Quanto mais dedos tem aqui cobrindo, menos luz vai chegar até o meu rosto. Quanto menos dedos, mais luz vai passar. Então é só pensar nisso. Sempre que tiver um número maior, é como se eu tivesse mais dedos na frente do meu rosto. Então, quanto maior o número do F, que é a abertura do diafragma, menos luz. Quanto menor esse número, mais luz. Então, sempre vai estar ligado à lente. O ISO é a sensibilidade do sensor da câmera à luz. Então, quanto maior o número do ISO, mais sensível fica o sensor à luz. Então, pouca luz vai entrar e eu vou conseguir ter uma foto bem iluminada. Porém, eu vou ter uns pontos negativos, que lá na frente eu vou mostrar. E o tempo de exposição é a velocidade com que o obturador vai ficar exposto à luz, ou que o sensor vai ficar exposto à luz. Só vou parar aqui porque o Google tá me ouvindo e tá abrindo as pesquisas do Google. Ok. Então vamos lá, só para mostrar para vocês aqui, eu peguei a câmera. Aqui está no tempo de 1/4. É a velocidade que essa cortina aqui, que é esse espelho, vai levantar e expor o sensor à luz. Então a velocidade com que isso acontece é a velocidade do obturador. Então quanto mais rápido acontecer, menos luz vai entrar. Quanto mais lento, mais luz. Vou colocar uma velocidade baixa aqui. Viu? Levantou mais devagar e abaixou mais devagar. A foto sai 100% branca porque ele acaba captando muita luz. Tá. Então, o tempo de exposição é a mesma coisa que velocidade do obturador. Que a velocidade do obturador vai ditar o tempo que o sensor da câmera vai ficar exposto à luz do ambiente. E essa medida é feita em segundos. Então, eu vou dividir 1 segundo por um número de vezes. Por exemplo, eu dividi 1 segundo por 8.000. Ou então, numa velocidade mais baixa, eu dividi 1 segundo por 2. Então, seria meio segundo. Tá. Aí aqui são o que pode acontecer de bom ou ruim controlando cada um desses parâmetros. Na questão da abertura do diafragma, que está ligado à lente, quanto mais fechado, ó, o F32 está fechado. Só que aqui na imagem eu consigo uma área de foco maior. É como se fosse a mesma imagem, só que com o modelo distante do fundo. Que aqui no caso, na primeira opção, que é o F32, ele está quase fechado, também só tem um furinho aqui para passar a luz. Por conta disso eu acabo ganhando uma área de foco bem maior. Eu consigo colocar tudo em foco, tanto o personagem quanto o cenário atrás. Já aqui na F1.4, que é a abertura maior, o fundo fica totalmente borrado. Já não consigo identificar o que está acontecendo lá no fundo, por conta disso. Porque quanto maior essa abertura, menor vai ser a minha distância focal. Tá? Vai ser a minha área de foco. Tá bom? Porque a distância focal vai estar ligada com a lente também. Tá? E na velocidade é isso. Quanto mais rápido, mais eu consigo congelar. Aqui seria um personagem correndo.
Se eu deixar nessa velocidade eu dividir 1 segundo por 2, eu não consigo captar o que está acontecendo na imagem. Então é isso. Para congelar a imagem, teria que ser numa velocidade mais rápida. Só que quanto mais rápido, menos luz ele vai captar. Aqui no sensor todo aberto, se eu colocar numa velocidade muito alta, se eu dividir 1 por 4000, fica preto. Porque ele não tem tempo suficiente para captar luz. Tá? Então é isso. Se eu deixar numa velocidade muito alta, vai congelar. Porém, se eu não tiver luz o suficiente, eu não vou conseguir ver nada. Se tiver muito lento, eu vou conseguir enxergar muita luz. Só que eu não vou conseguir pegar nenhum movimento, eu não vou conseguir congelar nada. Já o ISO lá, que é a sensibilidade do sensor, quanto menor ele tiver, mais escuro. Quanto mais alto ele tiver, mais claro. Porém, eu perco qualidade na foto. Aqui eu vou ter mais luz, só que eu vou ter menos qualidade. Então a ideia é eu deixar ele no mais baixo possível para eu ter o máximo de resolução. Só que conforme eu vou abaixando o ISO, a foto vai ficando mais escura. Então eu tenho que ter mais luz no ambiente ou eu equilibrar com esses outros dois. Tá? O equilíbrio que seria ideal seria eu usar o menor ISO possível, uma velocidade mediana, não tão lenta, mas também não tão rápida, e uma abertura maior possível. Tá? O máximo de abertura possível. Por exemplo, aqui se eu quiser mostrar ainda que ele atrás dele tem uma montanha, eu usaria esse f5.6, porque o fundo vai ficar desfocado, mas ainda dá para identificar o que é. Entendeu? Aí eu usaria o f5.6, uma velocidade acima de 1/60, que é dividir 1 segundo por 60, e o ISO no mínimo possível. No caso dessas câmeras que a gente tem aqui no estúdio, o mínimo é 100. Ok? Então esse foi da aula 3, tá? E eu vou passar agora da aula de composição para vocês. Que é onde essas coisas vão se encontrando no meio da fotografia. A parte de enquadramento e exposição. Aqui enquadramento eu fiz foi na aula 9, então vou abrir aqui para vocês poderem acompanhar com a gente. Então, enquadramento, eu até usei esse exemplo do quadro, que literalmente ele vai para você lembrar o que tem a ver o enquadramento, é o formato de um quadro. Ou se ele vai estar nesse formato deitado, que seria na horizontal, é o modo paisagem. Se ele estiver nessa orientação em pé, é o modo retrato. Então, o enquadramento basicamente é isso. O enquadramento vai ditar tudo que tiver dentro da fotografia, é o limite. Tá? Então, por exemplo, se eu quiser fotografar uma pessoa, eu não posso fotografar ela nesse pedaço aqui, porque ela não vai estar enquadrada. Eu tenho que fotografar ela aqui, para mostrar totalmente a pessoa, para deixar ela enquadrada. Literalmente enquadrar é isso, você colocar dentro dos limites do que você quer. Eu fiz um exemplo com a Mari, depois eu vou mostrar nas fotos, que foi dessa lente com a outra, porque essa lente, como ela é a lente de zoom, que é a 50mm, ela é lente, ela tem não tem zoom na verdade, ela tem um ângulo de visão fixo, ela não abre e não fecha, ela é sempre 50mm. Então nesse caso a gente sempre vai ter limitado o enquadramento dela. Então se eu quiser mostrar mais coisas eu tenho que me distanciar mais. Já na outra lente não, eu posso ter a opção do zoom. Se eu quiser mostrar mais coisas, só diminuir o zoom. Se eu quiser mostrar menos, eu aumento. Tá? Então basicamente o enquadramento está ligado com isso, com o limite das coisas dentro do quadro. E aqui na regra dos textos eu mostrei o exemplo de como colocar o enquadramento, como distribuir o assunto dentro desse enquadramento. Por exemplo, o retângulo maior representaria o quadro. Já os menores seriam a distribuição desse assunto dentro desse quadro. Então é aqui nesses pontinhos vermelhos, não sei se vocês lembram, mas eu falei sobre isso, são as áreas que a gente presta maior atenção. Tá?
Então a área de que os nossos olhos são atraídos, são para esses pontos, onde as linhas se encontram. Então a regra dos terços fala sobre isso. Você divide o quadro em 9 partes iguais e as linhas onde eles se encontram seriam as áreas do principal assunto, onde você colocaria, por exemplo, o olho de uma pessoa, ou então você colocaria ela centralizada aqui, tá? E também a gente falou sobre os ângulos, que foi o ângulo normal, que é quando a gente fotografa a pessoa na altura da linha dos olhos, o ângulo plongé, que é quando a câmera tá em cima, tirando a foto de cima para baixo, e o contra-plongé, que é quando a gente está vendo de baixo para cima. Tá? Aí essa fotografia foi uma que eu fiz no ângulo normal, que a altura dos olhos dela está na altura da câmera, e na composição eu centralizei ela. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo dela tem a mesma quantidade de informação do fundo. Mesmo ele estando desfocado, a gente consegue identificar que é uma floresta, né? E eu fiz esse desfoque para mostrar o assunto principal, até porque eu queria deixar parecido com a fotografia original. Essa foi uma que eu usei a regra dos terços e eu coloquei o rosto deles em um daqueles pontos. E essa também, o rosto deles, só que ao invés de estar em um dos pontos, está em um dos quadrados. Tá? Para mostrar, para enfatizar o rosto e não o resto do corpo. Aí aqui, a gente está vendo, e tem a questão do ângulo também, aqui foi fotografado num ângulo plongé, que é esse ângulo que é de cima para baixo. Tá? Quando é fotografado no ângulo plongé, a gente tem uma sensação de íntimo ou de inferioridade, que apresenta a fragilidade. Então, como tem a fragilidade da nudez, eu achei que com esse ângulo ia apresentar melhor isso, ia contar melhor essa história. Já nesse caso aqui, é do filme Matrix. A minha irmã até questionou o fato de eu ter falado tanto sobre ele, mas é porque a fotografia desse filme é incrível mesmo. Aqui tá contando a história dos policiais, que seriam as figuras de autoridade na cidade, e os agentes que têm um poder maior que os policiais, tanto que eles aparecem na foto maiores do que o policial, e estão sendo fotografados de baixo para cima, que dá essa sensação de poder, de grandeza. Então, quando a gente fotografa de baixo para cima, a gente está dizendo que essa pessoa que está na foto tem poder, que ela tem autoridade, que ela está num nível hierárquico maior. Tá? Aí aqui está mostrando que o policial que está olhando para ele está olhando até de baixo para cima, para ter essa sensação de que ele é inferior. Aqui está mostrando ele no plongé, né? A câmera está filmando ele de cima para baixo para mostrar esse olhar dele, que ele tem que olhar para cima para falar com os agentes, que representam um poder maior do que o dos policiais no filme. Tá? Aí aqui outra questão mais da regra de enquadramento, né? Da regra dos terços, que ela está dividindo a tela em 3, ela está em um dos cantos, uma das colunas. Aqui novamente, os policiais aparecem menor do que eles e está fotografado no contra, né, de baixo para cima. Tem uma pessoa na frente, que eu até comentei sobre isso, que eles queriam mostrar que ninguém é maior do que eles. Tanto que a atriz que eles escolheram para ficar na frente é menor, ela é baixa, né? Que mesmo ela estando na frente, ela ainda parece menor do que eles, por causa dessa sensação de grandeza. E aqui eles fotografaram o Neo de cima para baixo, porque era uma representação do medo que ele sentia por conta dos agentes, e por isso que mostra ele tão frágil. Então eles estão enquadrando ele num dos cantos da tela, mostrando mais o ambiente que ele está e a inferioridade, né? Que ele se sente menor do que os agentes. E aqui também ele acabou de perder uma luta, então mostra ele olhando para cima, né? Aqui a fotografia está no ângulo normal, a câmera está na altura dos olhos, porém ele está olhando para cima, mostrando que ele é inferior a quem ele está olhando, que no caso seria o Morfeu, que está olhando para baixo. Nessa cena do filme ele tem essa figura de poder. Então sempre que é fotografado de baixo para cima, a figura que está sendo apresentada vai ter essa sensação de que ela tem poder. Então tem que tomar cuidado com isso.
Tá? Se não for para mostrar essa superioridade, tem que tomar cuidado. Sempre tem que fazer ou no ângulo normal, que vai estar a câmera na altura dos olhos, ou então tem que contar essa história. Tá? Igual aqui, por exemplo, eles fotografaram no ângulo normal quando o Neo chegou no mesmo nível que ele, tanto que os dois estão mostrando no mesmo nível. Aí aqui já está mostrando o Neo com os agentes e ele está aparecendo maior do que os agentes, que é contando a história do filme. Ele entendeu que ele é o escolhido e então ele se sente superior agora. Tanto que até o pé dele eles estão mostrando acima do rosto dele. Estão filmando de baixo para cima para mostrar que ele tem poder e o pé dele está acima, então, para mostrar mais ainda essa sensação de poder. Então esses foram os slides da aula de enquadramento. Eu só vou mostrar para vocês agora a parte de composição para a gente começar a fotografar com o Lucas. No de composição eu coloquei um vídeo que eu não vou mostrar agora, que foi contando da progressão áurea. Então o pessoal que tiver interesse de estudar um pouco mais sobre progressão áurea, dá uma assistida no vídeo lá que vai falar sobre. Tá bom? Coloquei um vídeo da Disney, que eles usam o Pato Donald para contar essa história. Então aí na parte de composição, aí eu coloquei a definição de composição, que é um substantivo feminino constituído, que é a constituição de um todo. Então composição é sempre a constituição de um todo. Por exemplo, num bolo, o bolo seria a composição, que é a junção de todos os ingredientes. Tá? Aí na parte da fotografia se enquadraria mais essa definição 2 aqui, que é o modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem e integram. Organização. Tá? O termo composição fotográfica diz respeito à organização dos elementos visuais de suas fotos na tela da câmera digital, incluindo o seu tema principal, o periférico e elementos de fundo que compõem a sua fotografia. Então, literalmente está falando do assunto que vai ser fotografado, se for fotografar uma pessoa, e ela está num cenário com por exemplo, numa floresta. Então a composição seria a pessoa mais as plantas. Então a composição literalmente é tudo que a gente consegue ver na foto. Aí aqui é o vídeo da regra de ouro que eu não vou passar. Se vocês quiserem ver, pode ver depois. E aqui a gente falou sobre a harmonia das cores. Basicamente, a gente usa mais a questão da complementar, né, que são essas cores que se encontram de frente uma para a outra. As análogas e as monocromáticas. As complementares, por exemplo, aqui está me dizendo que as que se complementam seriam o roxo com o amarelo, o verde com o vermelho, o azul com o laranja, o lilás com um tom de amarelo mais escuro e assim sucessivamente. Tá? Então essas cores elas contrastam bem. Então se eu colocar uma coisa vermelha junto com uma coisa verde, elas vão combinar. Igual está aqui no tema, né? Tem um vermelho aqui que vira o verde. Nunca um vermelho vai virar um verde. Tanto se você vê aqui nas análogas, o vermelho ele vira um tom meio amarelado e chega no amarelo. Então o verde nunca vai virar o vermelho, porque elas são complementares, elas não são análogas. Análogas são essas que são próximas. Por exemplo, o verde ele pode ficar num tom azulado até virar um azul. O azul ele pode ficar num tom roxo até virar um lilás. Entendeu? Então as análogas são essas. Só que aqui a gente faz a questão das que se complementam. Então o verde e o vermelho se complementam. Tá? Então isso. Aí a harmonia complementar é essa que as cores que se encontram de frente uma para a outra, as que não se misturam, teoricamente, elas são as complementares. Já essas que se misturam são as análogas. E as monocromáticas são aquele mesmo tom, só que ele vai perdendo a saturação. Então ele vai ficando mais fraco. Tá? Então, por exemplo, aqui tem um roxo que vira um lilás, que vai ficando mais lavado até chegar no branco.
Então, basicamente é isso. Eu coloquei um exemplo de uma que eu fiz, do verde, onde o vermelho se destaca, porque elas são complementares. E já a parte que combina seria o azul com o verde, porque elas são análogas, o azul e o verde. Então essas três eu consigo fazer uma boa composição. Então a composição literalmente vai dizer o todo. Então composição sempre vai ser eu mostrar o tema principal e a ambientação e as cores que eu vou escolher. Então aí é a composição. Aqui foi das aulas, das fotografias que o pessoal mandou no grupo, né? Essa aqui foi do Mike, que eu só fiz uma pequena correção que foi do ângulo mesmo, que essa foi a foto dele, aí eu só fiz essa correção do ângulo. Aí aqui na regra dos terços eu coloquei o sol em um dos pontos, onde as linhas se encontram, e a linha do horizonte eu deixei ela de forma horizontal, porque eu senti aqui ela um pouco na diagonal. Então a ideia é de deixar sempre a linha do horizonte na horizontal. Então aqui ó, foi a que a minha irmã fez, aí tá a linha do horizonte está na diagonal. Então a correção que eu fiz foi deixar ela na horizontal. Só que ela ainda está um pouco torta, porque quando eu fiz essa correção, eu perdi campo de visão aqui ó, na composição da imagem. Então, para eu não fazer amputação de membros, para eu não acabar perdendo mais a mão dele e perdendo mais o pé, então eu não fiz a correção 100%. E eu deixei os olhos dele em uma das linhas aqui da regra dos terços. Tá? Que aí ele fica como o foco principal, ao invés de mostrar o cenário. Mas aqui qualquer pessoa que vê vai ver que ele está brincando na praia. Se tivesse cortado a parte de cima, ia parecer que ele estava num lugar que tem areia, não necessariamente a praia. Mas o contexto mostra que ele está na praia. Então isso é a composição. Essa aqui foi uma que a Mari Marques mandou lá no grupo também. A única correção que eu fiz foi diminuir essa informação desnecessária aqui, porque o urso já estava cortado e o banco também. Então eu só aproximei mais, deixando a criança mais no centro da regra dos terços. Tá, então a parte de composição é isso. Então a gente vai fotografar agora e vamos colocar isso aí na prática. Eu sei que foi muita coisa para digerir e para gerir também. Então a gente vai usar esses objetos. A gente vai usar a câmera como um objeto para compor a cena também. Mas tu vai fotografar com essa aqui. Com a lente fixa. Então tá, eu não configurei a câmera, mas aí eu vou ajudar o Lucas a fazer a configuração. Que eu já mostrei na aula, mostrei como faz a configuração, como equilibrar a configuração, mas eu vou ajudar ele a fazer, tá? Primeira coisa que eu vou lembrar, a mesma coisa que eu fiz lá com a Mari, foi que a gente só vai trabalhar com luz contínua, a gente só vai trabalhar com a luz que já tem aqui, a gente não vai trabalhar com flash, tá bom? Porque o flash a gente acaba tendo um domínio maior. Com a luz contínua, a única forma de você conseguir equilibrar a exposição dessa cena é mudando os parâmetros. Então eu vou pedir para tu primeiro fazer uma foto de qualquer um dos objetos. Isso, aí tu vai apertar para tu fazer a foto. Se quiser ver como vai ficar a foto, ela vai ficar assim. Tá escuro, né? Então, aí a primeira coisa que tu tem que fazer é entender os pilares lá. Qual foi o primeiro que eu falei? Velocidade do obturador, aí tem a abertura do diafragma e o ISO. São esses três aqui, ó. Velocidade, abertura, ISO. Tá? Aí na velocidade, sempre que tiver mais alto, vai ficar mais escuro. Então aí tu pode abaixar aqui, ó, girando o dial da câmera, que é esse aqui. Tu consegue lembrar o número que eu falei, que poderia ser o ideal? 100. Do ISO. O ISO é 100. E da velocidade?
Velocidade. Foi muita coisa, eu sei. Então eu vou falar. A velocidade, o ideal seria de 1/60 para cima. Então aí tu pode colocar no 1/60 e fazer o teste. Isso. Só rolar ele para baixo aí. Não, aqui. Aqui, ó. 60. Tá, 160 ainda. 1/60. Beleza. Eu vou colocar, por enquanto, tá, já tá no automático, ó. Tu vai fazer o seguinte, eu não trouxe a caneta. O senhor pode pegar a caneta pra mim lá, por favor? Tá aqui, ó. Que eu vou te mostrar como fazer o foco. Mas enquanto isso, enquanto ele vai pegar lá a caneta pra mostrar o exemplo, eu vou pedir para tu aumentar também a abertura do diafragma. Só apertar no Q, na letra Q. É o botãozinho que tem o Q. Isso. Aí tu pode ir aqui pro lado. Que ele agora tá na abertura. Aí tu girando aqui, ele vai mudar só esse aqui. Então tu pode deixar ele mais fechado. Pode deixar no 5, F5. Beleza. Eu sempre olho por aqui, não por aqui. Isso. Se tiver nessa visão, porque se tu apertar aqui, ele vai apagar, que ele vai abrir o espelho. Então ele vai te mostrar direto na tela. Aí se tu apertar aqui, tu só vai conseguir ver pelo viewfinder. Então aí aqui, ó, na caneta, se eu apertar sem finalizar, a ponta não vai deixar eu escrever. Aí no botão do disparador vai ser igual. Só que aí tu vai fazer assim, ó, quando tu segura sem finalizar e sem soltar, ele vai focar no objeto. Quando focar, aí tu vai finaliza, que é quando vai fazer a foto. Só que não segura tanto tempo quanto eu segurei aqui, por exemplo. Segurou um pouquinho, vai focar. Finalizou o clique, ele tirou a foto. Vai fazer isso no automático. Então tu vai olhar para o objeto que você quer tirar, colocar no que seja o principal. Segura o botão, mas sem finalizar, só segura. E também não deixa ele voltar, senão ele vai parar de focar. Aí tu segura, aí ele vai fazer um barulhinho bem baixinho, tipo um apito. Aí tu finaliza o clique para tirar a foto. Nesse caso aqui tá vindo os 3. Se quiser aproximar mais, pode aproximar, para fazer um foco mais objetivo. Viu que ela começou a mexer? Que ela está procurando o foco. Então aí tu segura mais tempo para ela conseguir focar. Até tu ver um pontinho vermelho aí piscando no teu olho. Tu viu uma luzinha vermelha? Então pode soltar o botão e tenta focar de novo. Aí tu finaliza o clique. Perfeito. Ficou o que a foto? Como ficou a foto? Vamos ver aqui também. Isso. Ficou escuro. Ficou escura. Então como é que tu consegue deixar mais claro? Tenta lembrar dos slides. Como é que deixa mais claro? F. O que é o F? O F é sempre a velocidade. Não, o F é sempre a abertura do diafragma, eu errei. O F é sempre a abertura do diafragma. O F é sempre o que está ligado à lente. Tá, o F foi esse que a gente mudou por último aqui, ó. Ó, que a gente colocou F5. F5. Lembra do F? Quanto maior, mais fechado. Quanto mais fechado, menos luz. Sim. Então se a gente diminuir o F, vai ter mais luz. Então tenta mexendo só no F aí. Ok. Aperta o Q. Pronto, já está no F. Então só rolar o Dion, para cima ou para baixo. Ó, aí está aumentando. Então quanto maior esse número, menos luz vai passar. Quanto menor esse número, mais luz. Então coloca no mínimo que a câmera deixar. Que a lente deixar, né? Ó, o mínimo foi f1.8. Então vai lá, foca no objeto que tu escolheu e tenta fazer a foto.
O foco, lembrando que segura ele devagar, antes de finalizar. Quando aparecer minha vermelha. Apareceu o vermelhinho, aí tu termina de clicar. Isso. Sempre que tu soltar, ele vai parar o foco. Então tu segura para ele focar, apareceu o vermelho, termina. Beleza, tá aparecendo mais. O que tu tá vendo aqui é a mesma luz que tu vê fora da câmera? Tá mais claro ou mais escuro? Só que é mais escuro. Pela lente já tá no máximo, tu não consegue deixar a abertura maior. Então qual é a outra coisa que tu consegue regular para conseguir enxergar melhor? Para ter mais luz. Essa é a velocidade. Quanto menor a velocidade, mais luz. Só que tem aquele problema do borrão. Então tem que conseguir ficar parado o mais rápido, o máximo possível, se tu diminuir esse número. Tenta colocar no 1/40. Isso. Ele já tá aí, ó. Tá vendo? Ele já fica aqui automático, então é só girar. Tenta no 40 agora. Faz o foco. Lembrando que o foco segura, não finaliza o clique. Ele parou de mexer porque a câmera identificou o foco, aí tu finaliza. Então aqui está com a exposição ideal. Vamos ver no Viewfinder, ó, a fotometria. Lembra quando o ponteiro aparece no 0, é porque ele está ideal. Se ele está abaixo do 0, é porque está muito escuro. Aqui nessa condição de luz, se a gente apontar lá para o branco, ó, como ele vai ficar. Por quê? O branco ele entende que é luz, então ele está achando que ali está acontecendo muita luz. Então aí está na fotometria ideal. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho com a profundidade de campo. Escolhe um objeto. A flor. Então eu vou separar eles aqui. Tu vai tirar a foto no ângulo normal. Digamos que a flor seja uma pessoa. Então a câmera ela tem que estar na altura dos olhos. Então tu vai ter que abaixar para fazer essa foto. Então tu vai colocar ela em foco, deixar o microfone desfocado e a câmera desfocada. A única coisa que vai estar em foco é ela. Agora a questão do enquadramento. Olha o microfone. Tá só um pedaço dele. Então como é que tu faz para ele aparecer mais nessa foto? Aproximando ele mais da flor. Então a gente vai colocar ele mais para cá. Mais ou menos na visão que dê para ver todos os objetos. Só que o foco tem que estar só na flor. Se quiser aproximar mais ou distanciar mais, fica à vontade. Tem que aparecer tudo. Tem que aparecer tudo. Lembra da composição? A composição vai ser tudo que está na foto. Então a gente tem que mostrar tudo por inteiro aí nessa foto. Só que o foco vai estar no assunto principal. Tu escolheu o microfone ou ele focou sozinho no microfone? Focou sozinho. Tá. Então, uma das formas que tu pode fazer esse foco, coloca no Live View, que é essa visão ao vivo. E aí tá vendo esse quadradinho aqui, ó? Tu seleciona onde você quer o foco, por exemplo. Teu enquadramento é esse. Que é a flor. Aí tu vai colocar na flor e segura o botão até ele focar na flor. Ficou verde, é que tá focado. Aí tu faz a foto. Tá? Faz assim agora com o foco na flor mesmo. Isso. Ó, só lembra do enquadramento. O microfone tá aparecendo pouco. Isso. Segura. Aí no caso ele vai ficar verde. Ficou verde é porque tá em foco.
Ó, o microfone como tá e a linha do horizonte, ó, a mesa parece que tá caindo. É, ainda tá meio assim a mesa. Tem que ficar reto, né? O problema de trabalhar com linha horizontal é isso. Só pode deixar na diagonal se for a intenção. Se a intenção for deixar na diagonal, aí tu pode fazer. Beleza, aí tu fez até uma composição diferente. Tá mostrando mais a parte da frente da mesa. Tá legal. Agora faz essa mesma foto, só que com o foco na câmera lá atrás. Tem que mostrar os 3 objetos, só que o foco tem que estar só lá na câmera. Ó, tu tá mudando o enquadramento. O quadro vai ser igual, a composição vai ser igual, só vai mudar o foco. Então aí no caso aqui, ó, tu vai andar, ó, deixa a flor no meio mesmo. Aí tu vai colocar esse quadradinho lá onde tá a câmera. Entendeu? Ó como tá o microfone. Isso, deixa a flor no meio. Ó, o meio é essa coluna aqui. Isso. Vê se vai conseguir focar na câmera. Focou. Só o ângulo que tá um pouco torto. Já vou tremendo. Mas também a velocidade acaba atrapalhando. Agora eu vou pedir pra tu fazer da câmera no contra-plongé. A câmera no contra-plongé é difícil. Do microfone no contra-plongé, que é o mais difícil. O contra-plongé é aquele ângulo que a gente tira da pessoa, igual do teu pai ali, ó, que mostra essa sensação de superioridade. Então é aquele ângulo que a gente tira com a câmera embaixo, fotografando para cima. Então tu vai fazer assim do microfone. Se a configuração estiver errada, sim. Se não, não. Tu só vai montar o quadro, como tu quer apresentar isso na foto. Esse microfone, no caso. O que tá atrás não necessariamente tem que aparecer, pode estar tudo desfocado. Como tá assim, embaçado. É porque ainda tu não fez o foco. Tu só vai fazer o foco quando tu clicar o botão pela metade. Isso. Pode mexer do jeito que tu quiser. A composição é a forma que tu quer apresentar isso. Então foi o foco que saiu falho. Então tenta fazer de novo. No caso aí a câmera tem essa inteligência. Quando estiver focado, esse quadradinho aí que tá mostrando ela, ele vai ficar verde. Se ele ficar vermelho é porque ela está dizendo que não está em foco. Legal. Agora faz no plongé, que é o ângulo de cima para baixo, que dá essa sensação de inferioridade, como se ele fosse menor. Então tu vai tirar de cima para baixo. A gente vai comparar essas duas fotos. Mas precisa pegar isso aqui? Não tem problema, mostra o microfone. Tem que identificar que é um microfone. Ficou escuro, né?
porque o objeto é escuro, a mesa está preta. Então qual é a forma que a gente tem aqui para conseguir iluminar ele? Escolher. A velocidade já está muito baixa. Se tu abaixar mais, tu vai ficar tremida, tu vai perder resolução. A lente já está na abertura máxima. A única coisa que a gente não mexeu ainda foi no ISO. Então o ISO tu pode aumentar ele um pouquinho. Só apertar aqui, ó. Pronto. Aí tu clica no Q e vai pro lado até o ISO. Chegou no ISO, tu pode girar o Dion aqui. Isso. Só aumenta um ponto, deixa ele no 200. Aí faz a foto pra gente ver. Porque quanto maior o ISO, menor é a resolução da foto. É o ângulo plongé. Não precisa decorar o nome, você precisa entender o que ele é. Porque esse de cima para baixo ele faz essa sensação de que é uma coisa pequena. Então já ficou bem melhor, né? Só vou apagar essa aqui pra gente conseguir comparar com essa. Olha a diferença do tamanho do microfone. Que o branco lá também. Sim, e esse ângulo de cima para baixo dá uma espremida nele, faz parecer que ele é menor, literalmente. Ó. Pô, legal, legal. Pode pegar essa foto pra mim. Pode. Tá, aí a gente vai fazer uma com as linhas. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a Mari, com o violão. Porque no violão a gente vai ter uma lógica de seguir. A gente vai fazer ele na diagonal. Vou fazer do jeito que eu não fiz com ela, que foi assim. E aí tu vai seguir essas linhas para mostrar o foco aqui na flor. Tá? De frente mesmo. De frente mesmo aqui, ó. Então tu vai seguir as linhas e o foco vai estar na flor. E a flor vai ficar em um dos pontos lá onde se encontra a regra dos terços. No ângulo normal, que é como se fosse na altura dos olhos. Pode abaixar. Tá escuro porque eu acho que tá na foto. Isso. Onde as linhas se encontram, tu vai colocar a flor em uma dessas linhas. Ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou aqui. Essa lente de cima tá ótima. Só que aí no caso seria aqui, ó. No encontro das linhas. Como se fosse na cruz. Aí tu faz o foco. Se quiser levar o quadradinho lá pra onde ela tá, perfeito. Pode subir mais. Na flor mesmo. O foco. Pode até colocar esse quadradinho do foco aqui em cima da cruz. E aí tu vai colocar a flor aí dentro desse quadradinho. Sobe um pouquinho a câmera. Aí. Faz o foco. E tira a foto. Tá. Vai fazer uma mais aproximada aqui, ó. Daqui pra lá. Daqui, ó. Isso. Mesma coisa, coloca ela na posição do foco. Aproxima mais. Vai chegar mais perto. Aí a gente vai fazer o contrário, vou colocar ela na linha de baixo. Aqui. Aí tu coloca a flor aqui dentro do quadradinho. Isso. Faz o foco. Olha aqui o violão como fica. Aqui ele está desfocado, aqui ele tá fora da distância focal. E vai entrando no foco até mostrar o assunto principal, que é a flor. No celular também dá pra fazer isso? Dá. Principalmente se tiver no modo manual. Que vai ser as próximas aulas teóricas. Vão ser fotografia com o smartphone e fotografia de produtos. Então vamos levar essas fotos do Lucas para o computador.
A gente vai mostrar a edição delas junto com as que a Mari fez ontem. Se alguém tiver aí falar eu, não precisa falar não, só comentar. Vou compartilhar aqui a tela do computador e vou abrir o programa de edição, que é o Lightroom. Esse programa é o que eu vou ensinar na aula de edição, tá? Eu só vou abrir ele agora para mostrar essas fotos dentro do programa para vocês. Tá pedindo atualização, onde eu atualizo. Aqui geralmente ele entra nessa tela e a gente faz a importação. A gente vai importar direto do cartão de memória. Então as primeiras fotos foram aquelas que eu fiz com o sensor aberto, então eu não vou importar elas. Essa foto foi a que eu fiz para a oficina de reisado quando eles confeccionaram os chapéus. E eu vou deixar as fotos escuras também. Então vamos importar. Então essa importação eu estou trazendo os arquivos direto do cartão de memória para o programa. Então ele já vai dos arquivos do cartão, que seria a cópia de backup, né? E as originais continuam no cartão. Então ele demora um pouco mesmo para finalizar porque os arquivos são muito grandes. Nesse caso ele está configurado para quando importar os arquivos do cartão, ele já ejeta o cartão, para não ter problema de corromper os arquivos. Então ele já faz a ejeção, aí eu posso tirar sem precisar ejetar lá no Windows. Vamos lá. Aqui ele apresenta para a gente, quando a gente coloca no revelação, revelação é como a gente faz a edição no programa. Mostra pra gente as configurações que foram tiradas dessa foto. Tá bem subexposta, né? Aqui está no ISO 100. A lente que foi usada foi a 50 mm. A abertura do diafragma estava em f5 e a velocidade do obturador estava em 1/60. Foi 1 segundo dividido por 60. Aqui no histograma é onde ele mostra pra gente como é que está essa foto. Aqui no meio seriam os tons médios, aqui seria super exposto, né, os tons claros e os tons escuros. Ele está dizendo para a gente que só tem tom escuro. Nesse caso, como as fotos estão sendo feitas em RAW, que é um formato cru, ele é um formato pesado. Mesmo subexposta, ele consegue captar o máximo de informação possível. Então, se eu quisesse aumentar a exposição aqui, no programa eu conseguiria. Então, ainda conseguiria salvar essa foto. Só que não é o ideal. O ideal é a gente conseguir captar o melhor da foto para não ter problema na hora da edição. Tá? Então, ó, aqui eu só aumentei a exposição mesmo para a gente ver a questão do enquadramento. Ó. Só um pedaço da câmera, tá faltando o pé aqui do microfone, parte do vaso. Aqui a gente não tinha feito nenhuma alteração ainda. E aqui foi a primeira alteração. Deixa eu só voltar no original. Aqui foi quando fez a primeira alteração nas configurações. O ISO continuou no 100, que é a sensibilidade do sensor. Continuou com a lente de 50 mm. A abertura, que estava em f5, foi para f1.8. E a velocidade continua a mesma. Então vou aumentar a exposição só para a gente ver como é que está o enquadramento. Ó, nesses dois já melhorou, só que a câmera ainda ficou fora, né? Então vou voltar à exposição que ele estava original.
E aqui a próxima alteração que foi feita foi a da velocidade. O ISO continuou em 100, a mesma lente, f1.8 e a velocidade foi para 1/40, que antes estava em 1/60. Então em 1/40 a gente acabou ganhando mais luz. Então se eu for aumentar só a exposição, eu já consigo ter uma foto boa. Então seria um ajuste mínimo que eu faria para ter uma foto boa. Só que o problema continua o enquadramento. Tá? Então a gente começou a controlar a exposição, mas ainda não estava controlando o enquadramento. Então é só voltar aqui a exposição, o original da foto. E aqui a gente começou a trabalhar o enquadramento. Foi quando começou a fazer os primeiros cliques lá com aprendendo a controlar o foco automático, né? Então aqui ó, o foco ele tá no microfone, só que ele ainda tá errado, tá vendo? Que o nome tá embaçado. Talvez isso pode ter acontecido por conta da velocidade, porque essa é uma velocidade muito baixa. Então fica mais difícil de controlar a câmera na mão mesmo. Aí aqui, deixa eu tirar esse zoom. O vasinho com a flor já está em foco, só que está com essa distorção, provavelmente por conta da velocidade estar baixa. Então com a velocidade baixa acontece isso mesmo. Aí tá vendo a questão do ângulo, está meio torto? No programa a gente consegue fazer essa correção aqui, ó. Eu seleciono uma régua e eu vou dizer para o programa que essa aqui é uma reta perfeita. Então ele vai ajustar a foto para que ela fique com essa reta perfeita. Tá. Em teoria seria isso. Vamos para as próximas para a gente ver. Ó, aqui já melhora a câmera. Ainda está um pouco embaçado por conta da velocidade, porque ela está baixa. Só que aí perdeu essa parte do microfone. Então as regras de enquadramento basicamente é isso. A gente tem que prestar atenção em qual é o assunto. Por exemplo, se é uma festa, vou fotografar um aniversário. Sempre tem muita gente. Aí eu quero mostrar a aniversariante que está soprando o bolo. Aí lá atrás dela vai ter a decoração. Aqui na frente vai ter um primo chato querendo comer o doce. E aqui é a criança que tu quer fotografar. Então a ideia é isso. Você vai colocar ela em foco e o resto vai ficar desfocado. Por quê? Porque com essa lente, por exemplo, quanto maior é a abertura, menor é essa distância focal. Então, quanto maior a abertura, menos eu vou ter a área de foco. Então, a minha área de foco aqui, por exemplo, ela é de 30 centímetros, nesse caso. Então, tudo que está fora desses 30 centímetros vai ficar fora de foco. Tanto que está perto da câmera, quanto que está longe. Por isso que a câmera que está lá depois do vaso ficou desfocada. E por isso que o microfone que está antes do vaso está desfocado. Porque eles estão fora dessa distância focal, dessa área de foco. Essa aqui já ficou um contraste legal lá com o fundo. Parece até que foi recortado aqui. Mas a mesma coisa, tá vendo? Meio tremido. Por conta da velocidade baixa mesmo. Ó, essa foi o que eu pedi para tu focar lá na câmera. Tudo que está na frente ficou desfocado, porque o foco ficou lá atrás. Então, como essa distância focal é menor, então tudo que está fora dela, dessa área de foco, fica desfocado. Ó, do microfone. O nome está focado, porém o foco pegou aqui em cima. Às vezes acontece isso. Então, quando a gente fotografa pessoas, o ideal é fotografar com foco no olho. Porque é a parte que a gente humaniza, né? Que a gente sente mais próximo, mais realista. Então, o foco sempre no olho. Tá? Olha aí no contra-plongé, que é o de baixo para cima, né? Esse ângulo mostrando como se fosse uma coisa grande. E o de cima para baixo reduz o tamanho do objeto. Parece até que é um microfone de brinquedo. E eu acredito que o foco está bem aqui. Ó. Olha o nome desfocado.
foco pegou mais aqui. Provavelmente por conta desse brilho aqui, onde tem mais incidência de luz, a câmera acaba entendendo. O problema do automático às vezes é isso também. A câmera acaba entendendo que o foco é onde tem luz. Que ela tem que focar onde tem luz. Então ó, aqui tu já conseguiu segurar melhor, tá vendo que não tá tão embaçado? Vamos ver essa outra. Fazendo esse caminho com as cordas do violão. A ideia é essa, a linha não tá reta, mas até porque não era a intenção. A intenção era traçar esse caminho até chegar na área de foco, que era na flor. Tá? Só a questão do enquadramento mesmo, que o vaso ficou cortado pela metade, mas com essa lente a gente não ia conseguir fazer também mostrando tudo, porque ela é mais limitada, né? Que ela é como se fosse um zoom. E por isso acontece isso. Então eu vou mostrar aqui as que eu fiz da Mari. Biblioteca, a gente vai importar. Eu não fiz nenhuma edição e as fotos basicamente já estão prontas. Porque quando consegue equilibrar velocidade, ISO e abertura do diafragma, já consegue fazer a foto pronta na mão, sem ter esse problema de editar. Olha como ficou no celular. Que é a tela que basicamente todo mundo vai ver a foto final. Porque hoje quase ninguém imprime foto, né? Só eu. Mas pra vender também. Eu coloquei fotos da Mari aqui. Ela fez bastante foto. Ela também já tem um controle com a máquina. Não, mas a questão dela também, ela treina no celular. Ela treina bastante no celular. O celular dela também é muito bom. Ó, super exposta essa foto. Tá? Ele não tá tão desfocado assim não. É porque como eu carreguei as fotos agora, ele vai demorar um pouquinho para fazer a leitura. Ó, que o ISO muito alto acaba perdendo resolução, tá vendo? Acho que aqui ela baixou. Ó, o programa já não tá aguentando. Não é nem o programa, é o computador que não tá aguentando. Ele tá fazendo a transmissão e fazendo a edição. Pronto, aqui ó. Aqui já foi com a exposição mais próxima do real. Tô fazendo uma leitura ainda. Tá, esse foi as primeiras fotos. Pedi para ela escolher o objeto, o cubo. Que as fotos foi ela aprendendo a fazer o foco automático. Aí aqui já foi escolhendo o objeto de foco principal, né, que tem no meio, e os dois desfocados. Tá vendo? Ele ainda tá um pouquinho torto. Mesma coisa, só colocou mais distante o vaso e o microfone. Tá mais distante do objeto central. Aí aqui foi que ela fez no ângulo normal. Tá um pouquinho... Tá com muito ruído aqui. Ó, o ISO tá no 200. Então, quanto maior o ISO, menor vai ser a resolução. Então aí vai aparecer esses chuviscos na foto. Isso é por conta do ISO. Ele tá deixando o sensor da câmera mais sensível. Com isso perde resolução. Aqui a ideia era focar na da frente, mas o foco está perdido também. Pronto, aqui ela já conseguiu acertar melhor o foco. Mas ainda deu aquela tremidinha na mão. Deixa eu ver a velocidade. Foi 1/40 também.
Tá embaçado, mas dá para ler o que está escrito, né? Então provavelmente foi essa questão mesmo da velocidade estar muito baixa. E tem essa questão também da estética. Ela quis que as fotos dela ficassem mais claras. Tanto que a gente usou esse refletor que eu estou usando para iluminar a gente usou também aqui, ó. Tá vendo essa luz na lateral? Tá vendo essa sombra aqui? Foi por causa desse refletor. Foi as fotos no ângulo do plongé e aqui no contra. O foco já tá melhor, só que tá com ruído por conta do ISO, tá no 200. Então, para eliminar esse ruído, seria no ISO 100, ou então eu colocando um pouco de luminância aqui, que é essa redução de ruídos, que ele tiraria. Só que ele dá esse aspecto de objeto de cera, né? Ele perde um pouco da definição. Então, o ideal é fazer a melhor foto na mão para ter menos trabalho na edição. Foco na flor. Aqui ela já começou a fazer o foco no manual. Que o próprio objeto ele está desfocado em algumas áreas. Que o foco ela queria colocar só aqui, ó, na junção das 3 cores. Então o próprio objeto em alguns cantos ele está fora de foco. Mesma coisa no microfone. Aqui já fui eu que fiz essa foto para mostrar o contraste do preto com o vermelho lá atrás. A gente colocar um objeto colorido para que o preto se destaque. Porque aqui qualquer objeto colorido se destaca no branco. Só que o branco, por exemplo, ele já se confunde aqui, né? Então é para contrastar com o branco, o fundo teria que ser preto. E o preto ele se destaca bem no branco ou no colorido. Na questão de produtos, por exemplo, se fosse para vender esse microfone, eu faria com o fundo todo branco, para destacar ele, né? Igual a gente vê as fotos no Mercado Livre. Geralmente está tudo branco e só a foto do produto. Então, aqui foi ela tentando fazer o foco no manual para mostrar as 3 cores. Até que o foco chegou aqui. Onde as 3 cores se encontram. Aqui desfocado e a parte de cima também. Foco só aqui. E aqui foi mostrando para ela o ângulo que essa câmera, que essa lente consegue. Para conseguir fazer essa foto do violão, ela teve que pegar quase 2 metros de distância do violão, porque a lente é muito fechada, né? Ela fez aquela seguindo as linhas mais no braço do violão. Aqui seguindo a linha da mesa, olha a distância focal. Aqui no meio dá para ver a área de foco. Então tudo que tiver dentro dessa linha fica em foco, tudo que tiver fora fica sem foco. E aqui fiz uma para mostrar seguindo as linhas do violão, seguindo as cordas, né? Faltando uma corda. E é isso aí. Passou um pouquinho do horário, não esperava, 10 minutos, mas foi bom. O que achou da aula? Achei interessante, legal mesmo. É que eu nunca tinha tirado foto só de qualquer jeito. Não, geralmente a gente faz sempre no automático, pega o celular e aponta e clica. Se tiver escuro, liga o flash e clica. Porque a configuração manual a gente consegue controlar sem usar o flash. Que o interessante é isso. Que às vezes o flash dá uma destacada onde a gente não quer. Por exemplo, se é uma pessoa branca, minha irmã até falou que eu fui racista, né, com esse comentário. Se é uma pessoa branca, acaba estourando no rosto dela. Se ela estiver do lado de uma pessoa negra, a câmera acaba compensando mais para onde está escuro. Que é onde ela vai, no automático, onde ela vai identificar que está precisando de luz. Então ela vai iluminar para aquela pessoa que tem a pele escura
ficar mais clara. E quem tiver branco do lado vai estourar. Não é racista, gente, pelo amor de Deus. Não entendam mal. A questão é que ela vai identificar pelas cores. Então, se ela achar que uma cor, que a cor preta é um ambiente escuro, ela vai tentar compensar para isso. Então, o problema de trabalhar no automático é isso, que a câmera ela vai tentar compensar pela inteligência dela, não por uma interpretação, né? Então, às vezes, uma pessoa com uma roupa preta, ela pode identificar que é um ambiente escuro, que ela vai achar que está subexposto. E não está. Às vezes é preto mesmo. Aí acaba iluminando esse preto que vira um cinza. Então, isso acaba atrapalhando na estética da foto, na finalização. Então, tá bom? Então, amanhã vai ter aula de reizado. Espero que vocês acompanhem com a gente. Eu vou ser o aluno do Lucas e do Edmilson. Que Deus me ajude. É fácil, é fácil. E venham assistir, vocês vão gostar. Vai ser às 8 horas, tá? Não é no horário da aula de fotografia, é às 8. Então, a aula de reizado também está finalizando o curso de reizado. Para aqueles que não assistiram ainda, é toda segunda e quinta, das 8 às 9. No mesmo canal do YouTube e na mesma página do Facebook. O canal do YouTube é Reizado Sergipano e a fanpage do Facebook é Associação Folclórica Reizado Sergipano e Bumba Meu Boi de Guarujá. Tá? Se vocês estão vendo pelo Facebook, provavelmente vocês já estão assistindo pela página. Aí aqueles que puderem compartilhar o conteúdo, vai ser de grande ajuda pra gente. Quem estiver assistindo pelo Facebook, pelo YouTube, se inscreve no canal, compartilha o link do vídeo nas redes sociais de vocês, compartilha nos grupos de WhatsApp, para que esse conteúdo chegue em mais pessoas, tá bom? Hoje tive uma conversa com um dos alunos que queria fazer aula particular. Queria fazer para ele aprender melhor, porque às vezes acaba tendo dificuldade. Então, se vocês puderem tirar suas dúvidas, vocês fazem aula presencial aqui com a gente, todas as dúvidas que vocês tiverem, a gente está aqui para esclarecer. Na live, se vocês fizerem as perguntas, eu estou aqui para responder também, estou sempre acompanhando os comentários de vocês e vou pedir para vocês manterem esse contato com a gente, porque o feedback de vocês é de grande ajuda até para a gente produzir o conteúdo, tá bom? Então, desde já eu agradeço, o Lucas já agradeceu a participação, então eu agradeço a participação do Lucas hoje. E até a próxima aula de fotografia, que vai ser na terça-feira, às 18 horas. Vai ser uma live no Facebook e depois eu compartilho o conteúdo lá na página, no canal do YouTube. Tá bom? Então, um grande abraço para vocês e até a próxima aula. E amanhã, às 8, aula de reizado. Tá bom? Tchau, tchau.